Que a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, querido internauta. O tema que abordaremos hoje é Consequências do Chamado. Por favor, ouça a leitura dos versículos 18 a 20 do capítulo 4 de Mateus. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Na vida, sempre temos escolhas a fazer. Dia após dia, as situações nos obrigam a escolher as roupas que devemos vestir, os alimentos que devemos ou podemos ingerir, as pessoas com quem devemos andar, os programas que devemos assistir. Quando somos chamados para fazer algo, também temos a liberdade de escolha, mesmo que isso nos acarrete algum prejuízo. Quando Cristo chamou pessoas para segui-lo, respeitou o livre-arbítrio delas. A decisão de segui-lo ou não sempre será do ser humano. Mas uma vez que alguém atende ao chamado de Cristo, terá de adaptar-se às consequências desse chamado. Quais são elas? Em primeiro lugar, o chamado de Cristo produz transformação. Os olhos de Jesus estão também sobre as pessoas simples. Os nossos olhos podem passar despercebidos, mas os de Jesus, jamais. A nossa visão acerca das pessoas muitas vezes é míope e preconceituosa, mas não é essa a visão do Mestre. No versículo 18, ele olhou para homens pescadores e pecadores e viu neles um futuro dedicado ao Evangelho. Cristo não se importou se eles tinham profissões privilegiadas, mas apenas os chamou para uma grande missão: anunciar as boas novas do Evangelho. Dentre os que foram chamados, Pedro foi usado por Deus de modo extraordinário. E por meio da sua pregação a pessoas de mais de 15 nações por ocasião da festa do Pentecostes, quase 3.000 almas se renderam a Cristo. Isso seria normal se não estivéssemos falando de alguém que não passava de um covarde medroso e que havia negado a Cristo 3 vezes na mesma noite. Mas agora a história dele se inverteu completamente. O medroso pescador tornou-se um novo homem cheio de autoridade e poder de Deus. Observe, meros pescadores de peixes foram transformados em grandes pescadores de homens. Isso é maravilhoso, pois nos traz a certeza de que, para Cristo, não importa a nossa vida de antes, a nossa antiga profissão ou origem. Amado internauta, talvez ninguém dê nada por você e muita gente ainda insiste em acreditar que você nunca mudará. Ainda assim, não esqueça, foi Jesus quem chamou você. É por isso que ele pode lhe transformar em uma pessoa cheia de entusiasmo, coragem, intrepidez. Ao atender verdadeiramente ao chamado do Mestre, Cristo lhe fará passar por uma notável mudança de mente e de atitude. Em segundo lugar, o chamado de Cristo produz capacitação. Você lembra o que Jesus falou no versículo 19? Ele disse: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Quando tomamos a decisão de seguir a Cristo, ele nos capacita para o serviço do seu reino. Todos os que foram chamados serão, sem dúvida, capacitados. Infelizmente, o medo tem tomado conta de muita gente. Muitas pessoas até confessam: tenho vergonha e medo de evangelizar, não sei fazer nada. Se este é o seu caso, saiba de uma coisa: Cristo trabalha na incapacidade das pessoas. Não se deixe dominar por esse mal chamado complexo de inferioridade. Se você ler o texto de Isaías 43:1, verá a seguinte mensagem de Deus para a sua vida: Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu.
Ao mesmo tempo em que não podemos nos deixar levar pelo medo, também devemos cuidar para não sermos acometidos por uma autoconfiança presunçosa. O fracasso de muitos se dá por acreditarem que somente a capacitação obtida na cadeira de uma faculdade os fará ter êxito na obra de Deus. Isso não passa de utopia. Engana-se a si mesmo quem pensa dessa forma. As lições aprendidas nas faculdades nos preparam para o mercado de trabalho, mas somente Cristo nos capacita para a vida espiritual. Foi Ele quem afirmou: eu os farei pescadores de homens. Somente quem é capacitado por Cristo pode suportar, em prol do Evangelho, os percalços da vida e a certeza da morte. Aqueles que atendem a esse nobre chamado têm capacidade espiritual para enfrentar com júbilo a dor, a decepção, a ingratidão e os imprevistos da caminhada cristã. É Cristo quem lhe capacita a vencer o mal com o bem e a exercer o seu ministério e as responsabilidades que lhes foram confiadas. Ele capacitou os apóstolos e também capacitará a você se atenderes ao seu chamado. Em terceiro lugar, o chamado de Cristo produz abnegação. O versículo 20 é formidável. Ele nos mostra uma atitude baseada não na inconsequência de uma mente frágil, mas na convicção de uma fé inabalável. O texto diz: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Os irmãos Pedro e André tomaram a decisão mais importante de suas vidas. Eles não demoraram a entender que não há como seguir a Cristo sem abnegação. As palavras do versículo 22 sobre Tiago e João são ainda mais impressionantes. Está escrito: e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Estes homens estavam dispostos a renunciar tudo o que tinham por Jesus. Eles deixaram a família e a profissão por amor a Cristo. Muitos homens e mulheres do passado e do presente se sacrificaram por um propósito santo e eterno. São pessoas que se sujeitaram a sofrer prisões, naufrágios, escárnios, açoites e morte por amor à fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Quem os ensinou na prática o princípio da abnegação foi o próprio Cristo, quando renunciou à própria vida pela nossa vida. Querido internauta, não há cristianismo sério sem renúncia. Não há exaltação sem humilhação. O que temos renunciado por Cristo? Se as circunstâncias da vida lhe encurralarem num beco sem saída e você tiver de fazer uma escolha, escolha a Cristo, pois Ele escolheu você. Para concluir esta reflexão, quero dizer que é possível que você já tenha se perguntado: o que eu ganharei em aceitar o chamado de Cristo? Seguir a Cristo não é sinônimo de vantagens e lucros dessa terra. Talvez você não ganhe muita coisa aqui e até perca a própria vida. Mas as palavras que Jesus fala para você em Mateus 10:39 são fiéis e verdadeiras. Quem neste mundo ganhar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, a achará. Portanto, combata o bom combate. Complete a carreira e guarde a fé, porque naquele dia o reto juiz lhe dará a coroa da justiça, a qual está reservada para aqueles que o amam. Deus o abençoe. Amém.